Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Deixa eu botar uma musiquinha aí. E aí? Tá muito friozinho aí na cidade de vocês? A gente tá se aproximando do inverno, né? Quer dizer, a gente já tá no inverno, né? Ou não está, não sei. Mas realmente aqui em Bragança Paulista já tá bem friozinho. Mas bem friozinho mesmo. Hoje 10 de junho, terça-feira de 2025. Terça-feira. Essa noite eu tive uma noite bem complicada. Muitos sonhos em lugares terríveis. Aí teve um momento que eu estava sendo assaltado. Enfim, tive que atravessar no meio de um rio poluído. É um negócio absurdo. Umbraus, né? Não tem jeito. E aí, como é que estão desde o nosso último encontro? Tudo certo por aí? Vamos lá? Bom, como vocês sabem, a gente usa sempre esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente faz aqui nessa playlist a gente faz o Evangelho no Lar, obviamente, visando uma boa vibração para encontrar os nossos bons amigos, para, enfim, né, tentar oferecer alguma coisinha pequena que seja para o mundo, mas principalmente essas vibrações acabam voltando pra gente, a gente sempre é o maior beneficiado, né? E acho que a função principal desse canal aqui, dessa playlist, é justamente tentar ensinar para as pessoas que quando a gente oferece alguma coisa nossa para a humanidade, isso retorna muito maior para nós, muito melhor para nós, e talvez esse seja o grande sentido, né, da coisa em si. Tá certo? Como eu disse, a gente usa aqui nesse Evangelho no Lar esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem lido esse livro aqui, que também tem oferecido boas surpresas aqui durante as nossas preces, né? Porque esse espírito do Lancelin, ele é um espírito que ele visa a explicação, o entendimento, né? Ele é numa pegada mais lógica, menos emocional, assim, né? Não que não tenham coisas emocionais, temos coisas muito emocionais e muito bonitas aí também. Mas ele é menos romântico, vamos dizer assim, na acepção da palavra, ele é menos romântico, né? Bem interessante. E por fim, a gente também faz uma leitura desse livro aqui, que a gente sorteia uma leitura, né? Que é esse livro aqui do Sri Prem Baba. Ele também coloca dá uma noção de umas posturas e de uns pensamentos e de umas reflexões que a gente deveria ter para a gente, de certa maneira, apaziguar o nosso espírito e organizar as coisas para que a gente tenha um pouco de paz. Então, a gente junta esses 3 livros, faz uma salada aqui, né, com o objetivo de aclarar as nossas ideias, de fazer uma vibração positiva, que eu acho que é o grande lance. Tá bom? Como vocês também sabem, a gente sempre faz aqui 8 minutos de respiração, porque eu acho que isso ajuda a gente a se desconectar do dia de vibrações mais densas que nós temos normalmente, né? A gente vai para lugares que normalmente não são os nossos lugares, a gente fala com pessoas que estão em vários níveis de vibração diferente, às vezes melhor, às vezes pior, enfim. Então quando a gente vai para o nosso canto e a gente faz a nossa vibração, né, a gente vibra no nosso cantinho, a gente meio que se equaliza, a gente meio que vamos dizer assim, né, a gente passa a régua para zerar, né, como se a gente fizesse uma chuveirada energética, vamos dizer assim, a fim de que a gente tenha condições de obviamente, acho que dar acesso aos nossos amigos espirituais que poderão, né, estando numa frequência mais conhecida deles, né, acessar a gente mais facilmente, obviamente favorecer a nossa vibração.
Tá certo? Aqui ao fundo a gente ouve uma música do site Upbeat. E tem um artista que eu tô gostando muito, que é o John Easton. Tem umas músicas muito bacanas pra deixar rolando em casa, sabe? É muito legal. Tá bom? Aqui embaixo vai estar a descrição das músicas que nós vamos usar hoje. Tá certo? E é isso aí. E para respirar, como a gente faz? Eu vou dar seguimento hoje aqui, porque eu tô percebendo que as preces elas têm ficado um pouco mais longas do que eu desejaria, né? E hoje em dia as coisas estão tão rápidas que as pessoas não estão a fim de ficar, né? Muito tempo numa coisa só. Ainda que isso seja espiritualidade, ainda que eu entenda que talvez tentar se manter nessa vibe seja a melhor coisa. Mas enfim, né? Vamos lá. Como que a gente respira? A gente respira assim, ó, a gente inspira, pausa no meio, aí a gente inspira até locupletar, ou seja, até completar toda a nossa capacidade, né, vamos dizer assim, pulmonar, e aí depois disso a gente dá uma pausinha e solta esse ar lentamente. Então eu vou fazer um círculo inteiro aqui para vocês, ó. Aí quando a gente solta esse ar, a gente imagina uma fumaça branca saindo de nós, saindo pelos olhos, ouvido, nariz, boca, enfim, né? E também pelos poros, se você preferir, não tem problema nenhum. A ideia é a gente exudar essa energia, ou seja, a gente jogar essa energia fora, né? A gente fazer uma exteriorização energética, né? E aí naturalmente, pela lei da natureza, a gente vai ser reenergizado. Obviamente que a gente espera que os nossos bons amigos espirituais nos energizem também com energias mais positivas, mais saudáveis para nós. E além de movimentar o sistema energético também, que é muito importante, né? Afinal de contas, tudo no universo é energia em movimento, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui uma musiquinha. Vou colocar uma musiquinha, não, uma música que já tá rolando, que é Dreamland, do John Easton, enquanto a gente respira. Tudo bem? Vamos lá?
Muito bom, muito bom. Ah, é sensacional. Eu estava aqui refletindo agora como é difícil a gente se libertar dos nossos condicionamentos, né? Enfim. Às vezes é a coisa que a gente mais quer, mas é o que a gente mais tem dificuldade de fazer, né? Bom, gente, vamos começar aqui então, fazendo uma invocação dos nossos bons amigos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui, contando com a presença dos nossos bons amigos espirituais para que possamos realizar uma vibração de amor e de paz. Que essa vibração possa ser aceita e bem recebida. E possa ser usada também para recuperação, ajuda, tratamento, libertação, paz dos nossos amigos desencarnados que necessitem dessas vibrações. Queridos amigos da boa espiritualidade, que o Criador possa abençoá-los e recompensá-los infinitamente pela disposição e pelo vosso trabalho, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Ué, a luminária não está acendendo. Agora sim. Página 67. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sob esse ponto de vista que nós vamos considerá-la para analisar-lhe bem as causas e os efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar. Ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança, insatisfeitos. Mas pela compreensão que alguns têm por estarem mais avançados que os outros, conseguem distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com o ódio
no coração, e não há caridade sem perdão. Então, com grande esforço, observam-se aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem de esquecer de si mesmos lhes revolta e revoltam-se ainda mais ao saber que têm que perdoar e principalmente amar aos que talvez lhes tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desses infortunados está abalado. Hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhes dar as forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou da menor persistência de suas boas resoluções. O contato interessante com esses seres a quem odiou é uma prova terrível sobre a qual ele às vezes fracassa, se a sua vontade não for bastante forte. Dessa forma, de acordo com a sua boa ou má resolução que tomar, será amigo ou inimigo daquele no meio dos quais terá de viver. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas que notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, de fato, nessa nova existente pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpri vossos deveres, colocando todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos está confiada, e recebereis as recompensas se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falta, solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodeareis de melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Nada rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, e nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi por acaso que o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um e o outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, e que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmos: um de nós é culpado. Fazer por merecer os prazeres de Deus concede maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação, e mais tarde vosso coração amargurado pela ingratidão dos filhos será para vós já nessa vida o começo da vossa expiação.
Eu vou parar por aqui, porque eu não concordo muito com muita coisa que eu estou lendo aqui, tá? Porque obviamente a gente vem dessa ideia judaico-cristã, né, do sofrimento para a cura. Eu acho que o sofrimento é importante na medida em que, por exemplo, como a gente tem corpo físico e olha que as dores físicas nem são as piores, né? As emocionais são muito piores, mas enfim, a gente meio que tem pré-codificado dentro de nós que quando a gente faz uma coisa errada, dói. Isso é do corpo físico. Então, por exemplo, se eu pego uma martelada no meu dedo, eu sei que vai doer. E aí, obviamente, eu nunca mais vou tentar fazer isso, porque eu sei que vai doer. Entende? E, obviamente, tem um espelhamento dessa coisa no nosso cérebro, na nossa consciência, sei lá, que leva isso para o espírito. Então, assim, todas as vezes que eu sei que estou fazendo algo errado e mesmo assim eu faço, isso obviamente vai gerar dores morais, dores emocionais. Porque eu sei que eu estou fazendo errado. A questão é em que circunstâncias eu estou fazendo as coisas erradas. Será que eu estou fazendo plenamente consciente? Que eu estou fazendo errado conscientemente? Ou será que é o que dá para fazer na hora? Né? Porque senão a gente acaba criando um peso absurdo sobre uma mãe que acaba tendo um filho e ela tem que trabalhar fora e ela tem que pôr comida, ela tem que educar, ela tem que. E ainda assim essa mulher, depois de tanto esforço, ainda vai sofrer culpa ainda. Porque lá na frente o filho dela foi ingrato, ou o filho dela fez alguma coisa que desagrada a Deus, né? Então é óbvio, eu não estou dizendo aqui que as mães ou os pais, né, podem e devem ser relapsos em relação a isso, até porque isso é antinatural. Mas colocar aqui que por exemplo, nem sempre uma ingratidão, por exemplo, ou um mau ato de um filho, de uma filha, não sei o que lá, seja dívida do passado, não necessariamente, né? Até afinal de contas, histórias estão começando o tempo inteiro, e pode ser que, por exemplo, um espírito reencarnante ele seja de um outro lugar que não tem relação nenhuma com o teu grupo karma. Apenas ele é simpático às vibrações, entende? Então teu grupo karma lá está numa vibração tal específica, uma vibração atômica qualquer lá, que a gente não sabe ainda, não sabe como é que isso é feito, mas é o que eu acho que eu imagino que pode ser que aconteça, né? E de algum jeito eles falam, olha, tem simbiose, rola, não dá para pegar aquele espírito lá daquela galáxia lá que precisa passar por essa experiência aqui, entendeu? E tal, e aí ele vem e encarna na tua família, e necessariamente, às vezes, por exemplo, ele precisa aprender uma série de conhecimentos que às vezes pode parecer até ingratidão. Outra coisa que me chamou atenção nessa leitura é o seguinte: a gente sempre está imaginando que o pai e a mãe da gente são modelos perfeitos, né? Quer dizer, eu fiz tudo perfeito, mas o meu filho foi ingrato. Será? Porque o fazer perfeito depende de uma ótica, né? Depende de uma ótica. Se você, por exemplo, vê numa discussão entre duas pessoas, você pergunta para a pessoa A se ela tem razão, ela vai dizer que sim. E se você perguntar para B se ela tem razão, ela também vai dizer que sim. Então, quer dizer, nessa leitura eu já assumo que o pai e a mãe estão sempre certos e os filhos estão sempre errados? É isso? Entende? Então, assim, essa leitura ela é meio... eu acho ela meio estranha. Mas, né, eu não tiro nada do que está escrito aí, porque assim, eu acho que ela é uma referência, ela é uma coisa para a gente levar em consideração e, obviamente, nos serve como modelo para a gente discutir, para a gente não aceitar tudo que está de mão beijada ali. Vamos discutir isso aí? Vamos. Entende? Por exemplo, vamos usar uma outra coisa que está passando, não sei se, enfim. Mas, por exemplo, uma criança autista, ela tem algumas
características de não empatia. Ou nem autista, mas um psicopata, por exemplo, né? Que é alguns tipos de psicopatia, eles não têm empatia. Então o que acontece? É assim, e outra coisa que a gente precisa colocar, nem todo psicopata é um criminoso, tá, gente? Né? Então assim, eles não têm eles não têm não têm empatia pelos outros. Então o que acontece? Significa que, como ele não agradeceu, ou como ele não fez um gesto de recíproca por aquilo que eu fiz, quer dizer então que essa pessoa é ingrato. Não, ele não é ingrato, ele só a característica dele, não foi emocionalmente intencional, entendeu? Foi simplesmente uma atitude normal dele, entende? Que é, beleza, você fez algo por mim, mas eu não sinto que deveria fazer algo por você, entendeu? Então, enfim, o que eu quero dizer com isso é que assim, essa leitura é boa pra gente refletir sobre essas coisas, mas sair dessa ideia, sabe, de que tudo é do passado, dívida do passado. Não. Deus, que é infinitamente bom, Ele quer que a gente evolua sem sofrer. Mas, obviamente, alguns males são necessários, entende? Agora, a gente meio que cristalizar que só sofrendo é que a gente evolui, eu não gosto dessa ideia, entende? Eu não acho que isso seja uma boa ideia, seja uma boa imagem de Deus. Deus é infinitamente bom, entendeu? Então, é por isso que eu coloco essas coisas desse jeito. E vocês, o que vocês acham? Mas é isso. Gostei da leitura de hoje, tá? Vamos aproveitar essa oportunidade aqui que nós estamos fazendo e vamos fazer uma prece pelos filhos. Vamos fazer uma prece pelos filhos. E não é porque assim, porque é importante a gente pensar sobre isso, né? E a gente colocar as coisas desse jeito, já que esses filhos poderão ser os ingratos, né? Por que não fazer uma prece pedindo que eles recebam proteção? Que já é um gesto de amor e, obviamente, pode curar algumas feridas abertas. Então vamos fazer uma prece. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Fazer uma prece por eles, então, vamos lá. E eu não tenho filho, tá? Então eu vou fazer uma prece pelos filhos, de um modo geral. Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Mais uma vez estamos aqui, pedindo aos nossos bons amigos que usem essas vibrações para curar feridas antigas, para que o acalento desse gesto vibratório possa apaziguar feridas abertas, curar os corações doloridos, e que possa principalmente tirar de nós o orgulho que nos inibe de tomar a decisão correta. Que essas vibrações possam ser usadas da melhor maneira possível para trazer o melhor resultado nas relações entre pais e filhos, mães e filhos e filhas. Porque Deus, em sua infinita bondade, permite que todos nós cresçamos e possamos evoluir a partir de pequenas atitudes. E que nós tenhamos a sorte e a oportunidade de aproveitar as bênçãos do Criador, evoluindo e fazendo evoluir. E que livres e leves possamos cada vez mais bendizer o teu nome. Que assim seja.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Vê quem está ao teu lado. Vê quem está ao teu lado, ajudando-te a compreender os movimentos da vida. Nunca estás a sós nos campos do aprendizado. As tuas companhias andam contigo em todos os lances que empreendes, em todos os sentidos que porventura seguires. E essas companhias são espirituais e físicas. Vê a responsabilidade que tens diante delas, umas de receber o teu exemplo, outras de te instruir nas linhas da evolução que pretendes atingir. Devemos afirmar quantas vezes foram necessárias que ninguém vive sozinho, nem anda sem companhias? Quem pretender isolar-se atrofia as suas próprias faculdades. A lei nos recomenda viver em grupos e nunca nos esquecermos daqueles que nos cercam. A ingratidão é força nova em novos entendimentos. Nada fazemos escondido. Muitos olhos estão a nos observar, sem faltar uma fração de segundo, registrando e nos ajudando a registrar tudo o que ocorre conosco. Quem se conscientiza de verdade procura em todas as áreas em que opera errar menos, usando todos os meios possíveis para acertar mais. Devemos ainda visualizar o Cristo andando conosco, essa companhia invisível que nos dá a força para trilhar os caminhos mais seguros e compreender com mais eficiência aqueles que nos acompanham. A educação nos concita do lar à escola e dessa ao trabalho a um procedimento que não nos deixa exteriorizar a nossa inferioridade, sendo disciplina que, quando permanentemente limpa, desobstrui todos os remanescentes das antigas condições de inferioridade, colocando-nos como almas que desejam e começam a conhecer a verdade. Não é necessário que conheça todos os países do mundo, principalmente aqueles a que chamas de mais civilizados, para que possa iniciar-te na civilização. Se observas os que andam contigo todos os dias, as tuas reações, em todos os momentos podes deduzir, sem anunciar, o que deve ser melhor para ti. Cada criatura sabe analisar o que lhe serve para o seu próprio bem. Nenhuma pessoa é culpada dos seus infortúnios e da sua incompreensão. Deus colocou em todos as mesmas advertências e os mesmos valores a serem cultivados. Às diferenças que existem, somente uma coisa pode responder: a reencarnação, na escala evolutiva dos espíritos. Se ainda não a conheces no presente estágio, haverás de conhecê-la em outro. Porém, nenhuma das criaturas ficará órfã das leis de Deus. Existe justiça infalível vibrando em toda a criação, desde os cromossomos até os homens mais ilustres da terra e destes até os anjos mais elevados dos céus.
E se a justiça de Deus não falha, por que temer? Haveremos de alimentar a confiança nas forças, nas companhias que vivem conosco em todos os momentos da vida. Se tudo o que fazemos fica registrado em nós e no grande livro de Deus, o nosso dever é fazer o melhor. Dentro daquilo que já conhecemos, ser o melhor. Não culpe alguém pelos teus desacertos. O único culpado é tu mesmo. Aceita as coisas dentro de ti. Por fora, tudo acompanhará as tuas atitudes íntimas. Confia, pois essa lei palpita em todo o universo. Linda leitura, né? E é engraçado que ela toca em vários pontos, né, que eu coloquei aqui anteriormente, né, falando dessa coisa de que ele fala que também da reencarnação, né? Se o espírito ainda não passou por isso, vai passar, né, pela reencarnação. E necessariamente a gente não sabe, também não temos informação se a gente começa num grupo karma e termina a nossa evolução, se é que existe término de evolução, né? Se é que a gente termina a nossa evolução em algum momento dentro do mesmo grupo karma, né? Ou seja, a gente pode estar pululando em todos os lugares do universo, né? Ou seja, a gente passa um estágio aqui, depois vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, e vem para cá. Enfim, nós somos energia e a energia pode estar em todos os lugares, né? E eu acredito que isso seja, de certa maneira, o todo, né? Pertencer ao todo é isso, né? Eu acho. Enfim. Vamos fazer uma prece por nós agora? Pedindo que os bons espíritos nos ajudem, nos orientem, sempre, como sempre fazem. Né? Quando a gente coloca o nosso esforço ativo, os bons espíritos acabam fazendo com que as coisas nos favoreçam. Pai de infinita bondade e amor, que vós, os bons espíritos, continuem iluminando os nossos caminhos e os nossos pensamentos, gerando em nós intuições que nos favoreçam. O que podemos pedir, além de saúde, para que possamos lutar as nossas lutas e vencer essas batalhas? Que vós, os bons espíritos, estejam ao nosso lado, amparando os nossos pensamentos e guiando as nossas atitudes. Porque a cada momento, cada um tem o seu desafio, tem a sua luta, tem o seu enfrentamento. Que nós tenhamos sempre uma esperança viva de bons acontecimentos e a felicidade de saber que somos eternos. Isso nos gerará com certeza uma satisfação própria de poder estar existindo nessa dimensão e, obviamente, construir o melhor que pudermos, afinal de contas, se empreendemos essa caminhada, que nós possamos fazê-la da melhor maneira possível. Também louvamos a Deus daqui dessa dimensão, e que vós, os bons espíritos, possam ter a oportunidade de nos acessar e nos orientar também. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
Autorresponsabilidade 2, página 46. Estamos atravessando um momento difícil. A pobreza, a violência, a corrupção, tudo isso é um chamado para reflexão. Onde nós estamos errando? Chegou o momento de assumirmos a nossa responsabilidade. É muito limitado pensar que toda a maldade do mundo está somente no coração dos criminosos e dos terroristas. A verdade é que nós somos co-criadores de tudo o que acontece. Nós também criamos essa realidade. O que dizer, né? Enfim, só gratidão, a gente deve, na medida do possível, só agradecer. Ainda com todas as dificuldades que nós enfrentamos, com todos os desafios, a gente não pode se desapegar dessa vibração maravilhosa, que é a vibração da bondade de Deus, permitindo que nós vivamos essa experiência e possamos aprender. Você se lembra quando você frequentava a escola, enfim, né? Para as pessoas que são mais velhas, se você é mais novo, né? Você ainda frequenta escola ou faculdade, enfim. Mas como a gente é inconsciente a respeito de aproveitar esse momento de aprendizado, a gente arruma um monte de outras ocupações, às vezes, que não seja estudar e aprender, né? Porque o nosso foco não está nisso. Nosso foco está em outras coisas que não estudar e aprender. Afinal de contas, escola é um lugar de aprender, né? E a nossa passagem pela vida, aqui no corpo físico, é a mesma coisa. A gente faz um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. E quando a gente tem algum desafio para enfrentar, a gente diz que preferia estar fazendo outra coisa. Não é? Então que a gente mude esse conceito do... né? Pra gente sair dessa vibração de reclamação, de lamúria, porque isso não serve pra nada. A gente está aqui no nosso melhor momento, né? E conforme a nossa percepção se dilata, a gente vai encontrar desafios mais apurados, vamos chamar assim, né? Então assim, você está no melhor momento para ter esse melhor enfrentamento. Você pode ter certeza, tempo disso, porque tudo está acontecendo nesse universo caótico, tudo. A questão é que a gente só consegue perceber aquilo que nós estamos precisando perceber. E aí o que nós temos que fazer? Quando nós enfrentamos um desafio, a gente tem que aprender como lidar com ele, para daqui para frente a gente dominar essa situação. E aí, obviamente, vão vir outros desafios. Mas é isso que a gente tem que fazer, né? Enfim, que nós possamos continuar essa reflexão às 3 da manhã. Tá bom? Que vocês tenham uma boa semana. Amanhã e depois, próximo eu não vou gravar, devo gravar na sexta-feira. Mas enfim, a gente se encontra por aí no próximo Evangelho no Lar. Tá bom? Até. E obrigado pela presença de vocês aqui. Valeu, boa noite.